Eu já caminho já há 11 anos. No começo foi um pouco difícil para mim, porque eu fui fazer retiros, fui participando de retiros, mas ainda não tinha descoberto qual era a minha verdadeira vocação, o chamado que o Senhor estava fazendo para mim, né? E aos poucos, servindo numa pastoral, servindo em outra, eu fui vendo que tudo aquilo que eu estava fazendo dentro da igreja estava sendo muito pouco para a minha pessoa, como uma serva do Senhor. Então eu fui rezar, fui pedir ao Senhor que me desse essa direção, que me mostrasse o que Ele realmente queria de mim. E aos poucos, depois do ano de 2003, que eu fiz o retiro do Maranatá, a semente foi lançada para estar servindo aos irmãos mais necessitados, né? E depois disso comecei em oração, pedindo ajuda a um, pedindo ajuda em outro, e ia para grupo de oração, participava da Santa Missa, conversava com amigos em partilhas, amigos que já são de caminhada, e falava: eu sinto que o Senhor pede algo a mais de mim, só que ainda não consigo descobrir, entender exatamente o que é. Até que eu me encontrei verdadeiramente na obra da comunidade católica Maranatá. Sou serva desta comunidade hoje há exatos 11 anos, indo para 12 anos. E de lá não pretendo mais sair. E quando eu tive a certeza que era esse o chamado que o Senhor fazia para mim, de estar na rua servindo aos mais necessitados, eu louvei e agradeci a Deus. Eu falei: Senhor, comece a me dar direção. Para onde eu tenho que ir? O que é que eu tenho que fazer? O que Tu queres a mais de mim? E aos poucos foi nascendo esse desejo de sair de dentro da paróquia, continuar sendo uma igreja, mas fora dela, servindo esses irmãos. E aí começamos a fazer esse trabalho de evangelização. Havia um grupo de cracudos na entrada da Ilha do Governador na época, não eram tão conhecidos como são hoje, né? Falavam um pouco de cracudo, mas não falava das cracolândias como existem hoje no Rio de Janeiro. E aí eu e mais um outro amigo: irmã, eu estou querendo fazer um trabalho mais à parte, eu acho que a igreja não é só isso que eu quero mais. E aí nos encontramos, o diácono Edilson, um outro irmão, e começamos a ir para a rua. Começamos lá só com a cara e a coragem, um aperto de mão e um abraço e um violão. E começamos, e fomos, e levando a palavra, tentando mostrar a esses irmãos que a sociedade e a família não os querem, mas sim Deus, o próprio Cristo, aquele que se fez pequeno dos menores, menores dos menores, para servi-los. E nós fomos mostrar a ele que existia uma luz no fim do túnel. E essa luz aos poucos foi chegando. E o nosso grupo foi crescendo cada vez mais, porque nisso foram vendo que existiam mais pessoas na igreja e que diziam assim: eu também quero fazer esse trabalho fora, eu quero ir lá, eu quero levar uma palavra, eu quero levar um aperto de mão, eu quero dar uma acolhida também a esses irmãos. E começaram a se unir a nós, e foram se unindo. E isso já fazem exatos, nós estamos no ano de 2014, nós começamos especificamente no ano de 2000, final de 2012 para final de 2011 para 2012, né? Agora nós estamos, é isso mesmo, a gente já está esse tempo todo na rua, né? Começamos na entrada da ilha e agora estamos aqui na Cracolândia, atrás do Vianense, na Avenida Brasil, aonde os grupos foram crescendo, foi vindo os irmãos da Toca, o Padre Renato, o Padre Piero, as irmãs de Foucault, a Casa de Missão, Discípulos e Missionários Pequena Nuvem, nós como Maranatá e a igreja também de alguma maneira. Então o que aconteceu? Nós começamos a nos encontrar nessa missão, nessa grande missão evangelizadora e nos unimos, onde nós fizemos uma vigília esse ano, a primeira vigília com os irmãos de rua, foi exatamente no dia 2 de fevereiro de 2014. Tivemos uma grande missa lá. Quem foi o padre que celebrou a Santa Missa foi o Padre Renato, co-celebrou alguns outros sacerdotes e alguns diáconos, e mais nós, leigos e irmãos de comunidade, que vamos lá evangelizar. E aí, posteriormente a isso, fizemos uma outra vigília, que aconteceu no dia 14 de abril, se eu não me engano. Dia 14 de abril aconteceu outra vigília, não na mesma proporção que foi a primeira, porque a primeira vigília nós ficamos a noite toda